Agora eu vou falar sobre direitos autorais. Quando uma obra é feita de maneira original, o autor dessa obra recebe direito exclusivo sobre ela e é assegurado pela Lei dos Direitos Autorais. Essa lei garante a segurança do autor da obra para que ela não seja usada de maneira indevida. Essa lei é dividida em duas subdivisões: direitos morais e os direitos patrimoniais. Os direitos morais são de natureza pessoal, assegura que somente o autor da obra tem direito de modificar. Esse direito não pode ser renunciado. Já os direitos patrimoniais dizem respeito à utilização, controle de produção, adaptação, tradução. Esses direitos podem ser transferidos a herdeiros. Para iniciar a produção de uma obra, não é obrigatório que ela seja registrada. Porém, essa é uma forma de confirmar quem é o autor da obra e facilita a garantia dos direitos autorais. Existem vários tipos de obras que podem ser registradas: livros, brochuras, textos artísticos e literários, obras dramáticas e obras musicais, roteiros cinematográficos, fotografias, composições musicais, letras e partituras musicais, ilustrações, quadrinhos, conferências, sermões e palestras. E essas obras devem ser registradas nos seus respectivos órgãos. Copyright é um símbolo que é encontrado em muitas obras. Indica que o conteúdo é registrado e tem seus direitos autorais protegidos por leis. Copyleft significa o direito de permissão de cópia de uma obra por outros usuários, dando a liberdade de copiar, modificar e redistribuir, exigindo que este também seja livre. Sempre que for produzir um conteúdo, é necessário prestar atenção em relação aos direitos autorais, pois caso seja inserido algum conteúdo que pertence a outra pessoa, este poderá ser reivindicado. Então é preciso verificar para ter certeza de que não esteja cometendo alguma infração. Recentemente, o autor americano Alfonso Ribeiro, da série Um Maluco no Pedaço, entrou com um processo contra a Epic Games. A ação acusava a desenvolvedora de jogos de usar a dança do seu personagem sem permissão dentro do Fortnite. Porém, ele desistiu de reivindicar a dança de seu personagem. Eu sou o William Célio, faço curso de análise de sistemas e vou falar sobre patentes. Definição de patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade que é otorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas que é detentora de direitos sobre a criação. Tipos de patentes. Nós temos a patente de invenção, que é um produto ou processo que atenda aos requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial, ou seja, uma nova solução para um problema técnico específico dentro de um determinado campo tecnológico. A validade desta patente é de 20 anos a partir da data do depósito. Nós temos, como exemplo, temos o Band-Aid, temos ferro elétrico, caneta esferográfica, telefone e alguns outros. Também temos a patente de modelo de utilidade, que é um objeto de uso prático ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição envolvendo o ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. A validade desse tipo de patente é de 15 anos, a partir da data do depósito. Temos como exemplo tesoura para canhoto, organizador de gavetas modular, porta-sabão em pó com dosador, tesoura de poda e alguns outros.
E temos também o certificado de adição de invenção. Este não é bem um tipo de patente, mas ele é uma proteção ao aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção já patenteada. Esse certificado ele segue a patente e, com isso, acompanha sua data também de validade. O que não é, então, patenteável? A lei não permite patentear o que não se considera invenção nem modelo de utilidade. Então, o que não é considerado invenção ou modelo de utilidade? Segundo o artigo 10 da LPI, é descoberta, teoria científica, método matemático, concepção puramente abstrata, esquemas, jogos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização. Obras literárias, arquitetônicas, artísticas, científicas ou qualquer criação estética também não pode ser patenteável. Programas de computador em si também não é patenteável. Claro que aonde este programa está aportado, no caso a parte física, este sim pode ser patenteado. A apresentação de informações também não pode ser patenteado. Regras de jogos, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como os métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou animal. Toda ou parte de seres vivos, naturais e materiais biológicos encontrados na natureza ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e seus processos biológicos naturais também não pode ser patenteável. Também concernente a isso, nós temos o artigo 18 da LPI, que diz que não pode ser patenteável. O que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública, também não pode ser patenteável. Substância, matéria, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultante de transformação do núcleo atômico, e também todo ou parte de seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos, que atenda aos 3 requisitos de patenteabilidade, que é a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Então, quais são as finalidades ou finalidade de uma patente? Ela atribui ao seu titular um direito exclusivo para exploração industrial e comercial da invenção patenteada. Também é um instrumento do empresário, o criador, o inventor, frente à concorrência ao proteger as suas inovações. Também é uma estratégia para consolidar mercados e para entrar em novos mercados. Também é uma fonte, de informação tecnológica que favorece a inovação. Novas patentes, novos produtos, a sociedade se beneficia dele. Com isso é criado novos produtos, talvez referentes a isso, mas é um novo produto, baseado em uma patente anterior, em um produto anterior. Com isso a sociedade se beneficia, como eu já mencionei. Também garante ao seu titular a exclusividade de explorar comercialmente a sua criação, o que faz com que traga um retorno financeiro diante do investimento da invenção, da criação. Quais são então os requisitos para se patentear? Segundo as condições estabelecidas pelo INPE, deve conter, primeiro, requerimento, segundo, relatório descritivo, terceiro, reivindicação, quarto, desenhos, ou se for o caso, quinto, resumo, e o sexto, comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. Depois de ser feita esse pedido de patente a ser aceito, haverá uma taxa anual para ser realizada, para ser paga a cada ano, como o próprio nome diz. E também, referente a esses requisitos, nós temos o artigo 11 da LPI, que diz que a invenção deve ser nova, ou seja, nunca deve ter sido realizada, executada ou usada anteriormente. O artigo 3 da LPI diz, no caso de patente de invenção, ela deve representar um desenvolvimento suficiente em relação à técnica anteriormente realizada para que seja considerada patenteável. E o artigo 5º da LPI diz que, de alguma maneira, deve ter a possibilidade de ser aplicada na indústria. Onde eu posso, então, realizar o meu pedido de patente? Ela deve ser feita através da plataforma online e-patentes, também pode ser feita através do Instituto, no Rio de Janeiro, ou ainda através dos Correios.
Porém, é claro, a melhor maneira de se fazer, de se realizar, é através da plataforma online, ok? E nós temos algumas questões aqui, que é, se for realizar um pedido de patente, eu tenho que fazer uma pesquisa para ver se há algo parecido ou algo igual já patenteado no Brasil ou ainda fora do Brasil. Aí vem a segunda pergunta: eu posso obter uma patente mundial? Não. Para se obter uma patente fora do Brasil, fora da sua nação, eu tenho que pesquisar, fazer uma pesquisa para ver. Uma pesquisa não, desculpa. Devo fazer a solicitação no país que eu desejo que tenha validade esta minha patente. Aí nós temos também o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, PCT, que dispõe sobre um pedido internacional. Esse pedido ele é direcionado para os países e nos países é feita essa análise, esse exame para ver se é aceito ou não esse pedido de patente. Aí tem uma outra questão: eu posso acelerar o meu pedido de patente? A resposta é sim. Nas seguintes condições: se eu tenho idade igual ou superior a 60 anos. Também quando o objeto do pedido de patente está sendo reproduzido por terceiros sem a minha autorização, sem a minha licença, digamos assim, ok? Sem autorização da minha licença, ok? Também quando o objeto esteja abrangido pelo ato do Poder Executivo Federal que declarar emergência nacional ou interesse público. Também o pedido de patente relativo a medicamentos que sejam regularmente adquiridos pelo SUS. Também pode ser acelerado seu pedido. E quando está centrado em uma tecnologia voltada para o desenvolvimento sustentável em áreas consideradas estratégicas para o governo brasileiro, nas áreas energia alternativa, transporte, conservação de energia, gerenciamento de resíduos e também agricultura. Vamos falar agora sobre alguns tratados internacionais de propriedade industrial. Nós temos a Convenção de Paris, 1883, e que tem seus objetivos, são patentes em geral, marcas em geral, indicações de procedência e a proteção à concorrência desleal. Temos também o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, PCT, de 1970, de Washington, eu já até mencionei anteriormente, e o objetivo deste tratado é facilitar e reproduzir os custos iniciais nos procedimentos de pedidos de patentes nos países membros. Tem alguns outros tratados, eu não vou mencioná-los, vocês podem ver. E agora eu vou falar sobre duas normas e resoluções, as mais principais, dentre outras aí que vocês podem verificar, que é a Lei de Proteção Industrial LPI, número 9.279, de 14 de maio de 96. E temos a Lei 10.196, de 14 de fevereiro de 2001. Esta é uma atualização, digamos assim, que altera e acresce dispositivos à lei anteriormente mencionada, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e dá outras providências. É isto. Muito obrigado. Olá, meu nome é Cláudio Zambuja Caramori, eu sou aluno do 5º semestre de Engenharia de Software. Sobre software livre, segundo a definição criada por Richard Stallman, que foi o fundador da Free Software Foundation, software livre é qualquer programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e distribuído sem nenhuma restrição. Para um software ser definido como um software livre, ele precisa submeter as seguintes regras que são reguladas pela Free Software Foundation. O usuário ele tem que ser livre para poder executar o software para qualquer propósito. Ele tem que ser livre para poder estudar o software e adaptar à sua necessidade. Ele pode também redistribuir cópias do programa, contanto que ele ajude o seu próximo. E ele pode modificar ou aperfeiçoar o programa e distribuir essas modificações de modo que toda a comunidade se beneficie. Parecido com as distribuições Linux, eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente.
Mas é inevitável a gente fazer a comparação entre o que é o software livre e o que é o open source. Os movimentos de software livre e os de código aberto, que são os open source, eles têm muito em comum. Ambos valorizam o compartilhamento de código-fonte dos programas e não é raro que eles sejam que programas considerados software livres também sejam considerados open source, mas o contrário não é exatamente o que acontece. Nem todo open source é um software livre. Alguns exemplos de software livre. O GNU Linux, que é o principal exemplo de software livre que existe. Ele é um sistema operacional, um dos mais utilizados no mundo, e ele pode ser distribuído por empresas e fundações com ajustes em algumas funcionalidades visuais para satisfazer o seu tipo de usuário. Por exemplo, Ubuntu, Debian, Fedora e etc. O GNOME, que é um ambiente de área de trabalho e interface gráfica que roda sobre o sistema operacional, e ele é a interface gráfica padrão das distribuições GNU Linux mais populares, como Linux Mint e Ubuntu. Continuando no sistema operacional, a gente tem o Android, que é um sistema operacional para smartphone e tablet, que ele é desenvolvido por um consórcio de desenvolvedores conhecidos como Open Handset Alliance, e o seu principal colaborador hoje é o Google, tanto que até passa a impressão de que quem desenvolve ele é o Google, mas tem mais desenvolvedores por trás além do Google. Um servidor Apache, que é um servidor HTTP mais popular da web, responsável pelo processamento da maior parte de páginas disponibilizadas atualmente na internet. Eclipse é um dos principais ambientes de desenvolvimento ou IDE para a linguagem Java. Pioneiro em recursos de refatoração de código, foi adaptado pela comunidade para atender linguagens como C, C++, PHP e Python, dentre outras. E o Mozilla Firefox, que é um navegador da web desenvolvido pela Fundação Mozilla, com a ajuda de vários colaboradores, e com o propósito de ser leve, seguro, intuitivo e altamente extensível. Dos tipos de licença de software. Todo software livre ele tem que ser licenciado, ele tem que ter uma licença de software livre, né? E uma das mais conhecidas é a GNU GPL. Entretanto, existem diversas outras, como a GNU AGPL, que é a GNU Affero General Public License, ou a GNU LGPL, que é a Lesser General Public License, a FDL, que é a Free Documentation License, todas essas do GNU, a MPL, que é a licença pública do Mozilla, licença pública Mozilla, a licença do MIT, que é a licença do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e a BSD, que é a Berkeley Software Distribution License. E também tem a licença Apache também, entre várias outras. Dos tipos de licença de software, o que a gente classifica como software livre e software em domínio público, e o que a gente classifica como software livre e copyleft. O software livre e software em domínio público são coisas diferentes. O software livre é quando utilizado em combinação com licenças típicas, como a GPL e a BSD, garante a autoria do desenvolvimento ou organização. Garante a autoria do desenvolvedor ou organização. Software de domínio público acontece quando se passam os anos previstos nas leis de cada país de proteção dos direitos do autor e este se torna bem comum. Assim como um software em domínio público pode ser considerado um software livre desde que atenda às liberdades definidas pela Free Software Foundation, como citados anteriormente. E software livre e copyleft. Licenças como GPL contêm muito conceito adicional, conhecido como copyleft.
Ao contrário de copyright, no copyleft o autor cede alguns direitos. Por isso o termo left, né, que é o contrário de right, direita e esquerda, em inglês. Na prática, isso significa que o autor continua sendo o dono, mas sua obra pode ser utilizada, modificada, distribuída por outras pessoas, respeitando termos específicos de licença. Um software livre sem copyleft pode ser transformado em não livre por um usuário, caso assim o deseje. Já um software livre protegido por uma licença que não ofereça copyleft, se distribuído, deverá ser sob a mesma licença, ou seja, repassando os direitos. Associando os conceitos de copyleft e software livre, programas e serviços derivados de um código livre devem obrigatoriamente permanecer com uma licença livre. Os detalhes de quais programas, quais serviços e quais licenças são definidos pela licença original do programa. O usuário, porém, permanece com a responsabilidade de não distribuir o programa e manter as modificações ou serviços para si próprio. Ou o contrário lá daquele ponto de software livre lá atrás, que o usuário ele pode estudar o programa, adaptá-lo à sua necessidade e pode redistribuir cópias do programa de modo que possa ajudar o próximo. E também distribuir as modificações que ele fez ao estudar. Modelos de negócio com software livre. Devido ao crescimento substancial do software livre, empresas têm obtido sucesso em sua exploração comercial com diferentes modelos de negócio. Existem abordagens específicas para um tipo de produto ou situação, outras para um nicho de mercado limitado ou ainda as que se adaptam ao porte da empresa. É possível distinguir os modelos de negócio em dois grandes grupos, baseado no aspecto de participação no desenvolvimento. O primeiro financia o desenvolvimento de software remunerando os profissionais envolvidos. O segundo estimula a adoção do software no mercado e promove treinamentos e consultoria. No entanto, ambos pertencem econômico e tecnológico do software livre no mercado. Entre modelos de negócio existentes destacam-se a distribuição de CD ou DVD com esse software livre ou pendrives hoje em dia, extensões não livres, no caso, no próprio loja de extensões do Google Chrome a gente consegue encontrar algumas assim, produtos e serviços privilegiados, licenciamento dual, licença com prazo de validade, integração com produtos de hardware, serviços baseados em software livre, serviços diretos e padronizados e propaganda e franquias. No caso aqui de licença com prazo de validade, o que a gente pode pegar de exemplo seria o próprio Sublime, que ele deixa os usuários fazerem extensões, mas o licenciamento para usar o Sublime para algumas dessas extensões são limitadas. E é isso. Muito obrigado.